Olha, domingo se comemora o Dia do Professor. Mas, infelizmente, a violência contra eles ainda provoca uma crescente evasão de profissionais para áreas administrativas e, principalmente, para tratamentos médicos. Agressões físicas, ameaças, furtos, ofensas de alunos e até de pais. Alguns professores até conseguem superar os traumas. Outros não conseguem mais voltar para a escola. Muitos não denunciam os ataques e pedem afastamento da unidade escolar. Uma evasão cada vez maior e que preocupa. Na escola, nós temos muitos casos de professores que estão afastados por questões psicológicas, professores que não trabalham mais na educação, mesmo pelos jovens. Eu tenho alguns amigos jovens que eles simplesmente não suportaram a pressão, né? E simplesmente não trabalham com qualquer outra coisa, menos com a educação, por conta dessa violência e toda a pressão que a gente sofre do governo, sofre dos alunos, dos pais de alunos, né, na escola, para aprová-los sem o mérito, né? Mas onde está a solução para esta grande bomba relógio? Por que os jovens estão cada vez mais agressivos? E em que momento o professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula? Perguntas que o professor responde com medo de mostrar o rosto. Ele já sofreu ameaças e perseguição de jovens com idades entre 13 e 17 anos. E alguns de seus colegas tiveram até arma apontada para eles. Eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem, eles não serão punidos pelo que eles fazem. E nós, professores, a gente não pode nem sequer esboçar nenhum tipo de reação, né? A gente se sente ainda mais prejudicado exatamente por isso, porque você é obrigado a engolir tudo a seco, porque você não pode revidar, você não pode falar, você não pode se expressar. Tudo pode ser usado contra você, né? Para o educador, com as famílias desestruturadas, a escola passou a ter que assumir o papel não só de ensinar disciplinas, mas também valores, e que na maioria dos casos não são aceitos pelos jovens. A gente sofre bastante com essa falta de apoio, tanto do governo quanto de algumas escolas também que não estão ao lado do professor. E aí você acaba se sentindo acuado e nem sequer relata esses casos, né, por medo de represálias. A Promotoria da Infância e da Juventude está trabalhando desde o início deste ano em 11 casos, sendo 7 envolvendo crianças e 4 adolescentes. Todos eles relacionados a agressões físicas ou verbais contra professores e diretores de escolas de Porto Velho. O Juizado da Infância e Adolescência está há 2 anos desenvolvendo um projeto em parceria com a Secretaria Estadual de Educação para identificar os fatores que levam os jovens a cometer violência dentro das escolas. Percebemos, quando conhecemos a justiça restaurativa, anos atrás, percebemos que é uma forma muito interessante de lidar com os problemas ou com os conflitos no âmbito da escola, evitando que situações de agressão, situações mais graves venham a ocorrer. Porque nós temos a convicção de que os conflitos eles ocorrem, mas a forma como nós lidamos com esses conflitos podem evitar muitos atos de indisciplina, muitos atos infracionais. Mas em 2 anos, apenas uma escola estadual foi contemplada com o trabalho. Muito ainda há de se fazer, pois o número de casos de professores agredidos só cresce. O primeiro Conselho Tutelar atende casos que envolvem crianças com até 12 anos. E os que passaram por aqui tiveram como fatores principais a violência sofrida em casa e que se estendeu para dentro da escola. É a agressão dos próprios pais, né? Tanto física como psicológica, né? E também a agressão sexual, né? Que acontece muito aqui. Já o juizado atende a partir dos 12 anos e aplica medidas socioeducativas. A pessoa, a partir dos 12 anos de idade, pela nossa legislação, ela é responsável, ou ela é responsabilizada pelo que pratica. Então, se ocorre um ato infracional, o processo é normal, igual ao do adulto, vai para a delegacia, Ministério Público, depois juizado, né, Poder Judiciário, e é aplicada sim uma medida
na realidade, uma sanção, que são as medidas socioeducativas. A diferença é que ao adulto é aplicada uma pena e ao adolescente uma medida socioeducativa. Para a assistente social do Juizado da Infância e Juventude de Porto Velho, esse cenário de desrespeito e violência só vai mudar com investimentos do poder público dentro da escola e com o maior envolvimento da comunidade. A ambiência escolar, e a ambiência envolve tudo, a estrutura física, os relacionamentos, o padrão de comunicação entre profissionais e alunos, entre a escola e as famílias, a escola e a comunidade. Essa ambiência, ela pode ser favorável ou desfavorável, não só ao processo de aprendizagem, mas também ela pode ser favorável ao surgimento de conflitos e de até situações mais graves dentro da escola, sim. Então, trabalhando essa ambiência, e isso não é uma ação, não é um órgão, né, mas é um conjunto de ações para proporcionar a essa escola condições de não só receber os alunos, mas de oferecer o ambiente mais adequado possível para bons relacionamentos e para uma aprendizagem. E na segunda-feira você vai ver a segunda parte dessa reportagem. Nós vamos mostrar que 16 mil professores desse total que existe em Rondônia, 12% estão afastados por diversos problemas de saúde, dentre eles síndrome do pânico e outros casos também de violência e de preconceito. E a pressão que acontece dentro da sala de aula, viu, Everton? Nós temos tratado aqui desse assunto vez por outra. Ou melhor, praticamente uma vez por semana, no mínimo. Surge alguma coisa que nos obriga a tocar nessa questão, que é a violência dentro da sala de aula. Os professores vítimas de um sistema que ruiu. Lamentavelmente, estava trincado e parece que agora quebrou. É o sistema que nós vivemos hoje. As famílias, elas estão se deteriorando. As crianças saem de casa revoltadas e prontas para o que der e vier. Claro que aqui generalizei. Nós temos meninos e meninas, a maioria delas certamente, de boa índole, de boa formação, mas já temos aí um pequeno exército de meninos e meninas que mais parecem, lamentavelmente, delinquentes. Os números que são trazidos aí nessa primeira reportagem, e na segunda-feira você vai ver a sequência disso, são estarrecedores, são amedrontadores, são desestimulantes. E o que é pior, se fosse só aqui no estado, a gente ainda podia pedir socorro. Mas não, isso está espalhado pelo Brasil inteiro e em alguns dos estados com níveis ainda muito piores do que acontece aqui. Agora, o que fazer? O que a gente tem visto aí, muitas vezes, lamentavelmente, é pessoas até de fora das escolas instigando a violência dentro das escolas. A venda de drogas, de bebidas alcoólicas. E em casa, lares completamente desestruturados. Como é que faz para resolver o negócio dele? É preciso que a escola se imponha, que haja disciplina. Enquanto eu vi a reportagem ali, e eu acho que inclusive a reportagem nossa na próxima semana, da segunda-feira está praticamente já elaborado, mas na terça-feira, quem sabe, ir lá na escola Tiradentes e ver se isso ali acontece. Escola pública, mas a chamada escola militarizada, que tanta gente, ou que algumas pessoas, combatem, inclusive
professores, muitos professores, inclusive amigos meus, que acabamos, independente da nossa amizade, pensando diferente. Veja-se lá em Jaci, Paraná, na escola militarizada de Jaci, Paraná, acontece também uma violência dessas. Eu sou capaz de apostar que não há nem um caso desses, nem na escola Tiradentes e nem na escola de Jaci, Paraná. Por quê? Porque ali é o seguinte: quando o aluno entra, bota o pé para dentro da escola, ele sabe quem é que manda. Sabe que quem manda é a direção da escola e é o professor. E aí acabou. Dialoga, troca ideias, diverge, mas o respeito acima de tudo, a hierarquia acima de tudo, a ciência dos direitos e dos deveres, e a sabedoria de que é o professor, é o diretor, é o inspetor, é quem fala mais alto. É assim que vai se formar o homem, o cidadão, o homem de respeito, a mulher de respeito. É a partir daí. Agora, estatísticas em que nossos queridos e amados e sofridos professores, percentuais elevadíssimos, que os colocam em casa, afastados, vítimas da pressão que sofrem na escola, da violência que sofrem todo dia. Outro dia, reportagem na Record TV, mostrando alguns professores vítimas de violência de alunos. Professores que ficaram meses em casa e quando voltaram só o fizeram com acompanhamento psicológico. Porque marcas profundas foram deixadas no íntimo desses professores. Isso é um absurdo. Quer dizer, o professor se vê derrotado e o jovem sem perspectiva. É preciso que se faça alguma coisa. O problema, dona Meire Santos, é que enquanto nós estamos vivendo esse inferno nas nossas escolas da violência contra os professores por parte de alunos, o Ministério da Educação fica imaginando como é que ele vai implantar novas ideologias na cabeça de meninos, de meninas, que certamente são nocivas à sua formação. No que eles têm que se preocupar, eles não se preocupam. E outra coisa, para o Ministério da Educação, eu não tenho gênero. Eu tenho sexo e eu sou do sexo masculino. Não vem com essa história de gênero pra cima de mim. A Universidade Federal de Rondônia apresentou um dado bem preocupante, viu, Everton? Mais de 400 professores estão afastados, estão com síndrome do pânico, amedrontados, não conseguem voltar para a sala de aula, estão fazendo tratamento psicológico por terem sido ameaçados, agredidos e ainda, grande parte, furtados. Ô Meire, não adianta a gente discutir. O tema a ser discutido agora é ideologia de gênero. Não tem nada a ver com violência de professor, não tem nada a ver com a desesperança dos alunos, não tem nada a ver com a violência na sala de aula. E isso não é prioridade. O negócio agora é ideologia de gênero. Você que é do gênero feminino sabe o que eu estou dizendo. Ah, retiro. Do sexo feminino. E olha, e de se elogiar, viu? Vamos mudar de assunto, gente. Segunda-feira a gente volta para esse assunto e vai apresentar aí outros dados alarmantes. Olha só aqui, Meire, professora Elisângela. Minha querida amiga professora Elisângela, ela é esposa do professor Rubinstein. Ela está dizendo assim, ó, parabéns pelas palavras, Everton. Quer dizer, o que eu estou falando aqui
que eu estou destacando, que é uma professora. Não só, obviamente que todo professor vai gostar de eu estar aqui me indignando contra a violência ao professor, mas com relação à questão das prioridades que são dadas hoje. A questão da violência contra o professor não é prioridade. Prioridade é discutir ideologia de gênero e essas coisas mais. Depois a gente pode discutir mais. E agora também, você gosta, não pode militarizar a escola. Ora, vê se na escola Tiradentes acontece um negócio desse. O cara, no outro dia, 2 minutos depois, ele tá fora. Fora! Pode até dar uma oportunidade, mas que ele vai achar que ele tá fora, ele vai estar. Né? Acho que todo mundo merece até um perdãozinho aí, se não extrapolar o negócio. Mas lá não acontece isso. Não acontece porque o aluno sabe o lugar dele. O aluno sabe a escala hierárquica que tem numa escola e numa sociedade. Falando em aluno, em educação, a gente vai agora... E tem mais, não, eu não terminei ainda. Ele sabe que antes de bater no professor, ele não tem tempo pra isso, porque ele tem que cantar o hino nacional. Agora pode falar, prometo que eu não vou me interromper mais. Já? Tá, tem uma coisinha, mas vou deixar pra depois. Pronto, falei. Fiquei muito triste. Que peninha. O Dinei não podia ter saído ontem lá da fazenda. Vai perder a graça. Mas tá bom.